Caro mapeador, caro mapeadora, seja bem-vindo a mais uma live de quinta-feira. Live essa que já é tradicional aqui do nosso grupo de pesquisa Mapas Conceituais. Então eu desejo boas-vindas a todos. Deixa eu só fazer os últimos ajustes aqui ao vivo, porque hoje nós entramos às 2 horas pontualmente. Então deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco. Acho que agora ficou melhor. Então sejam todos bem-vindos e antes de mais nada eu quero já começar, enquanto o pessoal está chegando, está entrando aqui na nossa live. Quero já começar com alguns anúncios, porque eu lembro que todas as nossas lives ficam gravadas, então esses anúncios eu sei que acabam sendo um pouco repetitivos, mas há alguns seguidores, né, parte da nossa audiência que não consegue acompanhar ao vivo as nossas lives, então eles assistem depois esse vídeo que fica lá no canal do YouTube para consultas futuras. Então é sempre bom reforçar alguns avisos que eu dou por aqui. Boa tarde, Silvia, tudo jóia? Então deixa eu começar já com os avisos. Então de novo, só para insistir, né? As lives não fazem parte do curso online do Coursera. Então se você está aqui assustado porque, meu Deus, esse curso é muito difícil, eu vou desistir do curso. Não desista do curso, porque as lives aqui, elas têm uma função complementar, é uma outra ação do nosso grupo de pesquisa, então não tem nada a ver com os vídeos do Coursera, que são mais curtos, são mais encadeados, eles são num passo a passo muito mais tranquilo, para que você que tem interesse em entender como é que se faz bons mapas conceituais, aprenda passo a passo, de uma maneira muito mais calma, progressiva, e aí você, depois que termina o curso e vira um mapeador certificado, eventualmente vai aproveitar aqui as nossas lives até de uma maneira mais intensa, porque algumas das lives acabam tendo discussões mais sofisticadas sobre aprendizagem, ensino e o uso dos mapas conceituais. Então, de novo, né, se você é novo por aqui, então preste atenção, né, você que está lá fazendo o curso no Coursera, seja bem-vindo às nossas lives, mas isso aqui não tem absolutamente nada a ver com as atividades do curso lá da plataforma Coursera. Então, só esse esclarecimento que, de novo, eu preciso dar, porque essa confusão ainda persiste, né? Outra coisa que eu preciso lembrar, eu devia já ter falado isso na semana passada, mas eu esqueci, né? Porque às vezes são tantos recados e eu esqueci. Cara, faz um ano já que nós lançamos o curso na plataforma Coursera, né? Então nós merecemos os parabéns a você, né? Seja bem-vindo, Fernando, tudo jóia? Então, assim, cara, faz um ano já, foi no dia 15 de abril de 2019 que a gente lançou o curso lá na plataforma, sem imaginar que teríamos uma pandemia, né, de coronavírus, e os números são impressionantes. E claro que boa parte desse número veio por conta da quarentena, que mostrou que os recursos à distância estão aí para nos ajudar, né? Certamente eles não substituem os encontros presenciais, as várias atividades que são super valiosas que a gente faz com os nossos alunos em sala de aula, mas também é inegável que eles têm um papel a cumprir, né, dentro do repertório pedagógico, que a gente pode associar inclusive às iniciativas que são presenciais, e que certamente existe um conjunto de iniciativas insubstituíveis, né? Mas nesse um ano que o curso já está na plataforma Coursera, a gente já atendeu mais de 11 mil pessoas que se interessaram por aprender como é que se faz os mapas conceituais, né? O que são os mapas e como é que eu posso fazer bons mapas conceituais. Então, né, a gente pode até parar para pensar por um instante quando é que seria possível atingir 11 mil pessoas, né, se eu ou os alunos que eu oriento, as pessoas que eu já formei, tivessem que ministrar oficinas presenciais, onde você reúne às vezes grupos de 30, 40, 50 pessoas por vez, ainda que sejam super valiosos esses encontros, porque a gente gosta de ir ao vivo, visitar a escola, visitar, né, a instituição, conhecer os professores, conversar sobre a realidade, mas a escala é totalmente diferente. Então a gente já atingiu mais de 11 mil pessoas em menos de um ano, e certamente esse número vai crescer ainda mais, porque agora o curso começa a ficar conhecido, né? As pessoas agora usam mais as tecnologias à distância, por conta até das contingências atuais. Então, assim, eu não tenho dúvida de que esse número tende a aumentar ainda mais quando a gente completar 2 anos de vida lá na plataforma Coursera, né? Aproveitando ainda os recados sobre o curso, hoje, pessoal, que é dia 23 de abril, eu vou encerrar as inscrições para a turma de convidados do Paulo. Então eu vou aguardar até as 18 horas de hoje para fazer
a inserção dos nomes e dos e-mails daqueles que se inscreveram pelo link do nosso site, lá, o mapasconceituais.com.br/convidados, convite, perdão, né? E aí eu vou inserir o nome de vocês e a partir daí vocês vão começar a receber instruções mais específicas sobre como vocês vão ser vinculados à plataforma Coursera como meus convidados, né? Tudo bom, Leandro? Tudo jóia? Como as coisas vão por aí, né? Outra coisa que é fascinante, né? Eu consigo falar com colegas das mais diferentes cidades do Brasil, aqui exatamente da minha casa, e esse é um outro efeito que é super bacana, né? Então, assim, os poucos momentos que eu consigo passar o olho no fórum, eu vejo o nome de 2, 3 pessoas e sempre tem um colega muito querido ali que tá prestigiando a nossa live. Então, assim, para você que manifestou seu interesse no curso online, eu vou pedir só um pouco mais de paciência, que no fim da tarde a gente deve fazer essa consolidação e a inserção de nome e e-mail dos senhores lá na plataforma, de forma que aí vocês passam a receber o e-mail convite do Coursera para vocês fazerem o curso de forma gratuita e terem direito ao certificado também gratuitamente em caso de aprovação, tá? Amanhã às 18h30 nós vamos ter mais um bate-papo com os cursistas do Coursera, e esse bate-papo vai ocorrer lá no Instagram, porque eu vou ter a presença de mais um membro da equipe do curso que faz o curso acontecer. Então, 1 ano, né, de vida já esse curso lá na plataforma Coursera. Então, dessa vez eu vou contar com a presença da Raíssa. A Raíssa também é uma das pessoas que dá um suporte lá no fórum e acaba apagando os incêndios lá no front, como eu gosto de dizer, que é a hora que o cursista tem o problema e ele vai no fórum e reage no fórum. Então a gente tenta atender essas demandas por lá, e amanhã a Raíssa vai estar conosco, e eu conto então com a presença, sobretudo se você é um cursista que está agora, né, fazendo lá na batalha, na semana 1, 2, 3, 4, 5, tentando aprender a fazer mapas. É um bom momento para a gente interagir mais de perto, conversar um pouco mais sobre as coisas do curso, eventualmente alguma dificuldade que a gente esteja enfrentando nesse momento. Então você é meu convidado para que amanhã às 18h30 a gente se encontre no Instagram, eu, você, a Raíssa, e a gente converse um pouco mais sobre as coisas do Coursera, até num formato mais informal. Convido vocês todos, né, a seguirem a gente nas nossas redes sociais. Então, por exemplo, o canal do YouTube, ele é sempre muito bom de ser consultado, porque ele é um repositório de todos os vídeos que a gente acaba produzindo aqui. Por exemplo, essas lives, né, sobre ensino-aprendizagem em mapas conceituais ficam todos arquivados, tanto aqui na nossa fanpage como no nosso canal do YouTube. E essa foi uma pergunta feita pelo Luiz Carlos Pestana, né, que tentou se conectar num dia, não conseguiu, não estava ao vivo às 2 horas com disponibilidade. Então, assim, ó, fiquem todos tranquilos, né? É sempre um prazer estar com você aqui às 2 horas, mas se um dia você não puder, ou se um amigo seu quiser recuperar algo que a gente já discutiu, esse repositório ele está numa playlist lá no nosso canal do YouTube. Então você pode aproveitar todas as discussões que já foram feitas. Nós vamos lá mais para 5 horas de live, né? Com essa aqui, que é a live número 5, nós vamos chegar perto de um pouquinho mais de 5 horas de lives sobre ensino-aprendizagem em mapas conceituais. Então dá para quem está chegando agora também ver que tem um material já consolidado para a gente, né, fazer as discussões que, por exemplo, nós vamos tratar hoje aqui, que é como ir além dos mapas conceituais descritivos, né? Então, assim, curta lá, né, os vídeos e o nosso canal no YouTube, e divulgue isso para os colegas, né? Aqui também na nossa fanpage, que acaba sendo ainda um veículo preferencial para a gente ter contato, porque muita da nossa audiência já conhece a nossa fanpage, e a gente acaba usando esse como um canal preferencial ainda para divulgar as nossas ações. Mas a gente também está no Instagram, sobretudo agora, para fazer essas lives do Coursera, incluindo alguém também. Então, às vezes eu canso de ouvir a minha própria voz e eu quero conversar com alguém. Nesse momento a gente está com um ciclo de lives lá para conversar com a equipe do curso, mas em breve eu espero conversar com alguns mapeadores certificados também, para ver como é que eles estão, como é que essa experiência de fazer mapas, né, reverberou depois de concluído o curso. E a gente também criou uma conta no Twitter, né, seguindo recomendações de experts das redes sociais, como a minha esposa Melissa, que sugerem que a gente atue em múltiplas redes sociais, ainda que eu não entenda muito bem o que significa, mas eu, como eu tenho bom comportamento e juízo, eu sigo as recomendações dos especialistas. Então nós criamos também uma conta no Twitter. Então a gente agora tenta disseminar
esses conteúdos e essas boas informações assim por vários e vários canais, né? Então, posto todos esses recados, esses avisos, já confirmo a nossa próxima live por dia 30, quinta-feira que vem, tema ainda a ser definido. E eu quero começar a live de hoje fazendo uma retomada a partir de perguntas que eu vi lá no nosso questionário. Então a gente tem um questionário lá no Google, muito simples, onde você pode fazer perguntas, né? E aí essas perguntas são capturadas e a gente acaba escolhendo algumas que são representativas e traz aqui para fazer uma discussão. Então assim, não fica só o Paulo falando e fica por isso mesmo. Então, algumas coisas que são importantes e que eu gostaria de pontuar, né? A Tabata Dias, por exemplo, já havia me solicitado exemplos de mapas na área de matemática e eu acabei de publicar, né, minutos antes de começar essa live, lá na nossa fanpage, um exemplo de um mapa feito pelo Luan, um mapa super bacana na área de matemática. Então ali, mais do que as minhas palavras, né, você pode ver um mapa feito por um professor que usa mapas na área de matemática. E ali tem um bom exemplo sobre isso. E é super legal que, por exemplo, vocês troquem essas figurinhas, né? Porque a minha formação é em química, então eu raramente uso mapas na área de matemática por motivos óbvios, né? Não é a minha área de especialidade. Mas eu sei que tem seguidores, né, na nossa audiência que gostam do nosso trabalho e que estão na área de matemática, e eu estimulo que essas pessoas comecem a conversar, porque vocês vão achar as melhores formas de usar os mapas na área de matemática, e isso é absolutamente necessário, né? A Márcia da Costa, ela deixou uma pergunta trabalhando um pouco com aquela ideia do gabarito, né? Do mapa gabarito, mesmo se for para olhar, sei lá, a quantidade de conceitos e de relações, né? Não valeria a pena ter um mapa gabarito só para isso? Então, eu tenho muita dificuldade em lidar com essa ideia. Opa, perdão, deixa eu só me posicionar aqui. Eu tenho muita ideia, Marcinho, de lidar com essa ideia de mapa gabarito por um motivo muito simples, né? Quando o aluno faz o mapa, ele externaliza o esquema conceitual dele. Então assim, na hora que eu entro com um mapa gabarito ou com alguma ideia de referência muito precisa, de alguma maneira eu estou esperando uma resposta certa que é única. E é mais ou menos como se eu fizesse a seguinte comparação, né? Eu estou pedindo para o aluno dissertar um tema, mas a dissertação tem que ser igual à minha. Então assim, fica muito complicado imaginar que exista uma dissertação única possível de atender a minha demanda. Então, o que dá para imaginar é o seguinte: se você quer ter alguma interferência na demanda, você pode fazer o seguinte: olha, você, aluno, vai fazer um mapa conceitual e você pode usar até 12 conceitos, você pode usar até 15 conceitos, você tem que responder esta pergunta focal, né? Eu acho que essa é uma maneira de delimitar a tarefa sem interferir na possibilidade criativa do aluno. É como se naquela tarefa de dissertação, né, o professor chegasse para a gente e falasse assim: olha, você tem que dissertar sobre o tema X e você só pode usar 30 linhas, né? Então, de alguma maneira, há uma demanda por um exercício de síntese. Então, você não pode escrever quantas linhas você quiser, você tem que escrever um número máximo de linhas ali que sejam 30, tá? Então, assim, eu teria muito cuidado com essa ideia de mapa gabarito, ou de uma referência muito explícita, muito única, né, para avaliação dos mapas dos alunos, sobretudo quando o aluno é um mapeador, né? Isso muda um pouco de figura quando o professor é um mapeador, como a gente já discutiu em lives anteriores, por exemplo, quando a gente usa um mapa com erros, né? Então, mapas com erros, eu ponho o erro no mapa, então eu sei aonde eu estou interferindo no mapa, aonde está o erro e qual é a minha expectativa de intervenção do aluno nesse tipo de tarefa, né? E por fim, uma última pergunta, antes da gente entrar no tema da live de hoje, que é uma pergunta do Roger Correa. E o Roger, ele pergunta assim, se a idade do mapeador tem alguma interferência na quantidade de conceitos que ele é capaz de incorporar no mapa. Então assim, se você pega um aluno do fundamental e você pega um aluno do superior, por esse aluno do superior ser um adulto, ele consegue fazer mapas com mais conceitos, mais articulações? E Roger, a resposta é não, né? Eu acho que o que vai mandar na quantidade de conceitos e no grau de articulação entre esses conceitos é o conhecimento prévio que o mapeador tem sobre o tema. Então assim, se você pegar um aluno do fundamental e pedir para ele mapear um tema que ele domina, né? Então assim, você pega lá uma criança lá de 8 anos e pede para ela falar de algo que ela faz o dia inteiro, não precisa nem ser um tema escolar.
é um joguinho que ela joga o dia inteiro. Cara, vai fazer um mapa espetacular, porque assim, há conhecimentos prévios ali para ela externalizar na forma de mapa. Então assim, você vai ver que vai ser um mapa que vai brotar, os conceitos vão jorrar ali, as proposições vão aparecer, né? E se você pegar um adulto como nós, e a gente for exposto ao desafio de fazer um mapa sobre orbitais moleculares antiligantes, você vai ver que assim, apesar da gente ser adulto, se esse é um tema que você não tem nenhum conhecimento prévio de partida para começar a discussão, você simplesmente não sabe o que fazer, né? No maior esforço possível, você vai fazer um mapa ingênuo com a cara de um mapa radial com pouquíssimos conceitos. Então, isso é só para esclarecer que talvez o fator mais importante para você imaginar uma relação com o tamanho do mapa, ainda que essa discussão também já tenha sido muito bem situada, é a abundância dos conhecimentos prévios que você já tem, e não a idade do mapeador, tá? Muito bem, antes de começar, eu estou vendo a Anitta aqui, que está vindo da gente de lá na Argentina. Então, veja, então, pela primeira vez nós temos, pelo que eu saiba, né, porque eu não consigo ver isso toda hora, audiência internacional da live, né? Eu não vou nem me meter aqui a falar espanhol, porque o meu espanhol é um negócio absolutamente terrível, né? Então eu pretendo, sim, eu falo português devagar e com isso a gente vai se comunicando, mas fico muito feliz que a gente esteja atingindo um público cada vez mais distante, porque o que nos une aqui é esse interesse em aprender e ensinar, né, cada vez melhor, e de quebra usando os mapas conceituais, né? Então, pessoal, vamos para lá, para o tema de hoje, né? Mas eu precisava dar essa satisfação para quem deixa as perguntas lá, né? E eu esqueci de fazer isso na semana passada. Deixa eu só tomar minha água. Pronto. Muito bem. Então, pessoal, vamos começar a história de hoje, que é uma história super... Ela é conhecida, ela é tão conhecida da gente, isso é tão natural dos mapas, que ninguém fala disso, né? Isso que é o mais bacana da live de hoje, que assim, a vida é assim e eu nunca parei para pensar que ela era assim, né? Então, como é que eu quero começar essa história? Vamos pensar um pouco na discussão da semana passada. Então, assim, os mapeadores, né, eles têm um nascimento. Então, a ideia desse nascimento do mapeador é que assim, você não nasce fisicamente, né, para a vida sabendo fazer mapa. Então, quando você decide aprender a técnica, isso marca seu nascimento. E aí eu mostrei um gráfico, né, que depois eu coloquei a imagem bonitinha à disposição de todo mundo, porque aqui sim, ela apareceu invertida, mas aí eu, na maior cara de pau, continuei a live como se todo mundo estivesse vendo tudo direito, né? Então assim, você vê que há uma correlação do tamanho do mapa com a maturidade do mapeador, né? Então vamos tentar colocar isso nesses termos. Então há uma primeira fase em que esse mapeador lida com um primeiro grande desafio, que é entender a técnica, né? E geralmente isso se dá em torno de um desafio de avaliação da aprendizagem, né? Geralmente esse é um desenho bastante comum. E o mapa dele fica grande. Então assim, há um alinhamento desse bom mapeador que acredita no seguinte, né, pelo próprio contexto em que a atividade se insere, né, quanto mais coisa eu puser no meu mapa, melhor. Né, por isso que a gente que é professor usualmente recebe qual pergunta? Tá bom, eu preciso pôr mais coisa, né? E aí a gente discutiu na live passada que há uma transição, né? Se você entende a técnica, por exemplo, fazendo curso no Coursera e ali você entende os fundamentos da técnica, você está apto a superar esse momento do bom mapeador e ingressar na trajetória do mapeador excelente, né? Então assim, eu sei que você gosta muito do curso do Coursera, o curso do Coursera está fazendo 1 ano, mas assim, ele não vai te transformar num mapeador excelente, né? O curso do Coursera em 5 semanas, ele te tira, né, do teu nascimento como mapeador, e ele vai te levar até o status de bom mapeador. Você vai entender a técnica, você vai conseguir manipular bem o programa, você vai conseguir colaborar fazendo o mapa. Agora, é só o uso regular do mapeamento conceitual que vai te tirar do status de bom mapeador e vai te colocar, vai te alçar a condição de um mapeador excelente. O mapeador excelente, para a gente lembrar, é um mapeador que consegue, por exemplo, otimizar o tamanho do seu mapa em função da demanda, em função daquilo que o mapa vai servir. O mapa vai ser feito para atender um público, para servir a uma finalidade específica,
Então assim, não é um mapa de um tamanho único que serve para todas as situações. Quando você passa a entender isso, você vira um mapeador excelente. Então veja, há uma trajetória de evolução na nossa vida como mapeador, né? Então não acontece tudo de um dia para o outro, lamentavelmente, né? Como várias coisas da nossa vida, só os ingênuos acham que as coisas são assim. Mas a gente aqui já perdeu essa ingenuidade. Então assim, vale a pena investir, né, nesse exercício do mapeamento. Por quê? Porque aos poucos você vai ganhando essa consistência. Aos poucos você vai ganhando essa experiência. E aos poucos você vai percebendo na sua prática a sua transição do bom mapeador pro mapeador excelente. Que é a hora em que você começa a selecionar o que efetivamente, por exemplo, é relevante para o tema que você quer representar. Mas tem um fator aqui que foge nessa discussão. Essa discussão ela é belíssima. Eu convido você a ver a live da semana passada, porque essa é outra daquelas discussões que não aparecem usualmente, né? Sim, se eu conseguir ensinar meu aluno a fazer mapa, olha, isso é quase já um ato heróico. E é mesmo. E é mesmo. Por isso você já está de parabéns, né? Por isso que eu falo assim, a gente merece parabéns pelo Coursera, dele já está um ano no ar, porque assim, ensinar as pessoas a fazer mapa é difícil. Mas isso é parte da história, né? O mapeador excelente é o ponto de chegada mesmo. É onde a gente quer que as pessoas cheguem para tirar o proveito que é o ponto de chegada. Porém, mesmo um mapeador excelente, ele pode ser vítima de algo que é intrínseco à técnica de mapeamento conceitual. Então assim, se você pensar no que é o mapa conceitual e como a gente, né, se predispõe a fazer o mapa, você vai se dar conta que a imensa maioria dos mapas da gente, a imensa maioria, são mapas descritivos, né? Então, o que eu estou chamando aqui de mapa descritivo? É um mapa que mesmo que você não enuncie a pergunta focal, e aí eu volto a insistir, olha como é importante declarar a pergunta focal, né? Porque eu estou te avisando o seguinte, mesmo que você não faça isso, você tem uma pergunta focal implícita em todos os seus mapas. E geralmente a pergunta focal implícita do seu mapa é assim, o que é X? É isso que responde o teu mapa. Pode pegar um teu mapa aí que você andou fazendo, meio despretensiosamente, só para dar uma treinada, porque eu estou curtindo as lives, então eu vou usar. Você pode ver que, via de regra, a gente começa a fazer um mapa despretensiosamente, depois eu penso na pergunta focal. A hora que você olha para a tua rede proposicional, o teu mapa está respondendo o que é X, e X é o tema que você está mapeando. Quer dizer, se você não fizer nenhum esforço contrário a isso, você está fazendo um mapa descritivo. E aí o que acaba acontecendo? O mapa descritivo, claro que ele é bom. Claro que ele é bom. Porque assim, você só consegue descrever a coisa se você entender dela. Então assim, se eu entendo de química, eu posso fazer um mapa o que é química, né? Se eu entendo de matemática, eu posso fazer um mapa o que é matemática. Se eu já não entendo, eu já não consigo. Então, olha o raciocínio que se estabelece. Poxa, entendi. O que eu vou pedir para os meus alunos? Percebeu já a linha de raciocínio? E veja como ela é intuitiva. O que eu vou pedir para os meus alunos? Ah, eu estou dando aula de matemática, então eu vou chegar para os meus alunos e eu vou pedir para eles fazerem um mapa de matemática. Eu vou pedir para eles fazerem um mapa de matemática, já está implícita a demanda. A demanda é o que é a matemática, mesmo que você não enuncie a pergunta focal do mapa. Quer dizer, você só tem um antídoto para isso, é declarar qual é a pergunta focal, explicitamente. E vou dizer mais, aí você tem que explicar o que você quer com a pergunta. Então veja, com essa discussão, eu quero deixar claro um fato muito um fato muito intrinsecamente ligado à natureza do mapa conceitual. Os mapas conceituais, por natureza, são descritivos. Por natureza eles são descritivos. Então assim, se você pegar os meus mapas que eu faço no meu dia a dia, a imensa maioria é descritivo. Então veja, isso é bom? É bom. Porque isso denota um conhecimento que eu tenho do tema.
Mas a live de hoje, ela se motiva por deslocar a gente disso. Porque a pergunta que eu faço para você, professor, é a seguinte, se o aluno que está fazendo lá a tua disciplina, ele souber descrever os elementos principais da tua disciplina, isso basta para você tá bom? Então assim, se você está lá ensinando química, por exemplo, se ele descrever o átomo, a molécula, a ligação, isso basta. Então quem descreve essas coisas entende química. E aí você analogamente pode fazer essa reflexão, né, pegando elementos caros à sua especialidade, porque eu não vou conseguir fazer isso para todo mundo que está me ouvindo, né? Então assim, se alguém descrever os elementos centrais da sua disciplina, faz um mapa do A, um mapa do B, um mapa do C, isso aproxima ele do conhecimento do especialista? É claro que não. Então nós temos um problema. O problema é o seguinte, eu preciso ir além da mera descrição. O movimento do entendimento conceitual que eu quero na minha disciplina começa com a descrição. Mas, como no caso do bom mapeador e do mapeador excelente, que eu já discuti na semana passada, né, a história não termina com o teu certificado do Coursera e você sendo um bom mapeador. Isso é o ponto de partida para você virar um mapeador excelente. Aqui a analogia é a mesma. Então veja, fazer mapa conceitual descritivo é bom, só que assim, acabamos de descobrir o seguinte, este movimento ele não vai ser suficiente para eu verificar se o meu aluno ele está se aproximando do conhecimento do especialista, que é o conhecimento que eu tenho. Então veja, se eu domino química, eu sei como eu articulo esses conceitos, eu sei articular os conceitos. Então além de saber descrever o que é o átomo, o que é a molécula, o que é a ligação e tudo mais, eu sei articular eles. Então assim, mais do que a descrição, eu consigo fazer relações entre eles. E é aqui que a gente tem que parar e fazer essa reflexão da live de hoje. Então veja, nós temos um instrumento poderosíssimo, mas que se você não fizer nada, deixar ele em estado puro, né, operando naturalmente, todo mundo vai fazer mapa descritivo. Todo mundo vai pegar uma folha em branco, vai pegar a tela do CIMEP-TUS e vai responder o que é X. Então, os mapas descritivos, eles têm que ser vistos como um primeiro movimento nesse sentido de você aprender o conhecimento de um especialista. Mas certamente ele não é um movimento de chegada. Porque só saber a descrição dos conceitos importantes de uma dada área e não é suficiente para você, por exemplo, participar de uma discussão entre os especialistas desta área. Então o que está faltando? O que está faltando é a articulação, são as relações de como esses conceitos interagem. Exatamente, então, no meu caso da química, é assim, tá, mas exatamente as moléculas interagem como com os átomos? E as ligações químicas? Exatamente qual é o papel que elas desenvolvem? Né? E como é que tudo isso explica a estrutura da matéria? E as transformações? Então veja, agora a gente começa a ampliar e veja que não adianta você falar assim, vamos fazer um mapa sobre o que é a transformação da matéria. O que é a transformação da matéria vai gerar de novo um mapa descritivo, mas não vai chegar nas explicações de articulação que vão se fundamentar nesses conceitos principais, né, vamos dizer assim, que eu já consigo descrever. Então o movimento que eu quero mostrar e discutir na aula, efetivamente entender um determinado conteúdo, um determinado tema, você precisa, primeiro, né, identificar os elementos que são críticos, os conceitos que são críticos, e entendê-los. Né? Você tem que ser capaz de entender os conceitos críticos. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou descrever esses conceitos. É uma saída. Né? Então assim, entender muito bem o que é o átomo, o que é a molécula, o que é a ligação, no caso da química, e esses exemplos são muito imediatos, me ocorrem agora e são muito bobocas, mas pensa isso na tua área. Agora, feita essa depuração, né, agora que eu sei mais ou menos o que são esses 3, 4, 5 conceitos, eu preciso imediatamente passar para um movimento de articulação entre eles. Porque é na articulação entre eles que eu vou esbarrar na expertise do químico, que eu vou começar a mirar o conhecimento especializado deste profissional. E aí o que acontece? Se eu for usar um mapa conceitual para isso,
eu preciso romper com a natureza dele. Eu preciso romper com a lógica descritiva dele. E aqui há um problema. Ele é assim. E por que eu estou frisando isso? Porque há uma única maneira de você romper com essa lógica descritiva do mapa. É você que vai demandar a tarefa. Então assim, eu, professor, que estou demandando isso, eu tenho que fazer um planejamento da minha atividade com mapas para deslocar o meu aluno ou deslocar o mapeador. Eu não quero também só pensar no aluno, porque eu vou estereotipar isso aqui como se só acontecesse com os nossos alunos. Não, isso acontece com qualquer mapeador. Eu tenho que deslocar o mapeador que vai responder à minha tarefa desse local natural que é o mapa descritivo. Então veja, vamos lá. Você que está acompanhando a minha live, você vai fazer um mapa sobre o que são as redes sociais. Veja, de novo, é um movimento análogo da dissertação. Faz uma dissertação sobre redes sociais. O que acontece? Eu te dei várias formas de entrar no tema, mas a hora que eu falo o que são as redes sociais, você pode e deve fazer o movimento legítimo que eu te pedi. Você vai definir o que são as redes sociais. Você vai depurar o conceito. Por exemplo, você vai se questionar o que algo precisa ter para ser rede social e o que esse algo, né, o que eventualmente eu acho que é uma rede social, não se qualifica para ser. Eu estou depurando o conceito. Então, se a gente estivesse aqui numa disciplina de interações à distância, eu poderia falar, faz um mapa do que é rede social, faz um mapa do que é live, faz um mapa sobre... E aí eu vou pegando e estou depurando alguns conceitos. Só que agora eu preciso mudar o nível, vamos dizer assim, o nível da discussão que eu estou propondo. Ou seja, eu não quero mais uma discussão que se limite meramente a entender e definir os conceitos. Eu quero uma discussão agora que dê um salto e que ela passe agora a articular os conceitos que já foram entendidos. Então, nesse momento, se eu for operar com mapa conceitual, eu tenho que ter uma clareza solar, e quase ninguém tem, porque isso virou um dado da realidade. Eu preciso ter uma clareza solar que os mapas conceituais são descritivos. Então eu não consigo mudar o nível argumentativo da discussão, a não ser que eu interfira intencionalmente no planejamento da atividade. Então veja, este trânsito do mapa descritivo para um mapa conceitual, que agora eu vou chamar de explicativo, não vai ocorrer espontaneamente. Não vai. Mesmo que você seja entendido no assunto. Por quê? Porque você está lidando com um formato de tarefa, que é o mapa conceitual, que tende a te levar à descrição. Então, a não ser que você seja absolutamente comprometido em estabelecer relações que expliquem ao invés de descrever, na hora que você se distrair um pouquinho, você já está lá. E a rede social é isso, é aquilo, faz o outro. Pronto, você está descrevendo. Por exemplo, você não está explicando como a rede social afeta a comunicação à distância. Percebeu a diferença? Eu não quero mais saber o que é rede social, porque isso eu já percebi que você já entendeu. Eu estou perguntando como ela afeta alguma coisa. Então veja, aqui eu já estou até te dando uma dica de como é que você pode manipular a tarefa envolvendo mapas conceituais para deslocar o mapeador daquilo que seria um movimento meramente descritivo para um movimento que muda a forma como ele vai construir as proposições para ele passar a explicar as coisas, né? E aqui tem um outro aspecto super importante, né? Todo este movimento de mudança do mapa descritivo para o explicativo, ele acontece a partir do mesmo diagrama. Ou seja, a gente está lidando com um mapa conceitual feito por proposições, conceito inicial, termo de ligação, conceito final. Então veja, eu não estou mudando a essência do mapeamento. Não, a essência do mapeamento é a mesma. Os requisitos do bom mapa é o mesmo. O requisito do mapa excelente é o mesmo. Então, na verdade, o que nós vamos negociar a partir de agora? O que nós vamos negociar a partir de agora é a natureza da proposição.
Ou seja, qual é o conteúdo da mensagem contida nas proposições do seu mapa. E aí a gente agora volta e quase que sintetiza toda a live. Então veja, na maioria dos casos, as proposições, elas sintetizam mensagens descritivas, de cunho descritivo. E isso leva a mapas descritivos. Ok, essa é a maioria dos mapas. Mas agora eu quero articulações, agora eu quero relações que mostrem a interdependência entre conceitos. Eu não quero mais um mapa que mostre só descrição. Bom, então agora eu tenho que mexer na natureza da mensagem que as proposições estão carregando. Então o que eu estou mexendo agora é em que tipo de conceito e em que tipo de termo de ligação eu vou construir para passar a ser mais explicativo do que descritivo. Né? E claro que já temos um pré-requisito, por isso que eu não vou desprezar mapas descritivos. Né? Antes que você me pergunte pelo chat, né? Que é o tipo da pergunta que eu não consigo conceber. Você acha razoável alguém buscar relações de interdependência sobre conceitos que o sujeito não domina? Então veja, é só você pôr sim ou não aqui para mim manter assim, né, nessa paz interior que eu tô, para me tirar do sério. Porque veja, se você não entende do quê? Né? Então é quase um exercício de lógica, né? Você, por favor, põe sim ou não para mim. Quer dizer, você acha que é razoável? Quer dizer, eu pedi, por exemplo, para você articular a relação que existe entre os orbitais moleculares antiligantes e a eventual instabilidade de um composto. Muito bem, muito bem. Eu sei dar um azar desgraçado falar de química assim, do jeito que eu estou falando, mas vamos lá. Tudo bem, voltei. Só deixa eu fechar esse raciocínio, porque isso também exige a gente precisa alinhar essas coisas. Então veja, você acha que faz sentido eu pedi para você o seguinte, olha, articula para mim a relação dos orbitais moleculares antiligantes com a instabilidade de certas moléculas de fármacos que contêm ligações do tipo A, B e C? Vira um exercício quase de tema livre. Se articula do jeito que você quiser. Por quê? Porque você não tem os fundamentos. Você não tem os pilares. Você não tem a clareza dos conceitos que estão em jogo para arriscar a articulação. Então veja, de novo, eu insisto na pergunta. Tenta responder aqui para mim. Vamos ver se a internet não cai, né? Quer dizer, faz sentido, né, eu iniciar um exercício de busca de inter-relação conceitual, sem que os meus alunos, sem que a minha audiência tenha clareza sobre os conceitos que estão em jogo? Faz algum sentido isso? Né? Ou colocando até de outra forma agora, né? Nos termos mais dos mapeadores conceituais. Quer dizer, será que não é necessário ter um conjunto de mapas descritivos, porque eles vão, né, de alguma maneira sinalizar uma certa clareza sobre os temas que eu estou lidando, sobre os conceitos que eu estou usando, para que na sequência eu consiga fazer uma articulação, para que na sequência eu busque as relações de interdependência? Então veja, este movimento ele tem que ser feito, né? Mas ele é um movimento que existe dentro de uma ordem lógica. Então assim, eu não acho que seja razoável você começar com mapas descritivos, a não ser que os pré-requisitos conceituais estejam atendidos, e você precisa verificar isso geralmente via mapas descritivos. Então, então eu não vou usar mais mapa descritivo, porque agora o lance é um mapa explicativo. Não é essa a ideia da live de hoje. A ideia da live de hoje é te alertar o seguinte: todo mundo está fazendo mapa na minha sala e eu estou achando ótimo. Puxa, que bom. Só que temos uma limitação. Se tudo estiver funcionando aí do seu lado, está todo mundo discutindo, está todo mundo descrevendo as coisas que você está discutindo. Mas eu não tenho certeza se esses alunos estão interrelacionando, se eles estão buscando as interdependências, que é o que em última análise vai atingir o conhecimento do especialista. É ali que ele vai chegar no conhecimento do professor. Então o que nós temos que fazer? Primeiro, não desmerecer o mapa descritivo, mas lembrar que
os mapas têm esta natureza intrínseca, né? Se me deixar relaxado, me puser para mapear, eu vou mapear o que é X. Só que agora eu aprendi, eu preciso começar mapeando descritivamente, mas em algum momento eu preciso evoluir o meu mapa para articular boas explicações. E aí eu chego no mapa explicativo. Bom, então como é que eu faço isso? Manipulando a demanda de mapa. De alguma maneira, intencionalmente, você, professor, você é o especialista no tema, você vai gerar condições para que essa demanda de mapa coloque o seu aluno, né, exposto a essa demanda por relações de interdependência. Então, como eu estava dizendo antes da queda, nós vamos alterar a natureza das proposições. Então, ao invés de ser proposições que descrevam as relações conceituais para descrever a coisa que eu estou mapeando, eu quero proposições de uma outra natureza argumentativa. Eu quero proposições que explicitem as relações de interdependência entre os conceitos, para que a rede proposicional como um todo revele as relações de interdependência daquilo que eu estou estudando. Então nós temos 3 parâmetros principais, e você pode até tomar nota disso agora. Nós temos 3 parâmetros principais que você tem que observar para você tirar o mapeador daquele hábito descritivo que ele tem, e não é por culpa dele, é por culpa da técnica, e colocá-lo, né, expô-lo a um desafio explicativo. Primeiro parâmetro, pergunta focal. Para a não surpresa da Silvia, é a pergunta focal. É óbvio, né? Uma coisa é, o que são redes sociais? Veja, toda pergunta focal que começa o que é, o que são, né? Começou uma pergunta focal desse jeito, você já sinaliza qual foi o teu propósito. O meu propósito é ser descritivo. E veja, de novo, não tem nenhum mal nisso. É ótimo porque eu entendi que você tem uma certa clareza sobre este conceito. Muito bem. Só que nós temos que ir além disso. Então hoje eu não quero saber se você sabe o que são redes sociais, porque isso eu já sei, você já mapeou isso para mim. Eu quero saber como, de que forma, de que maneira, por que meios as redes sociais afetam a comunicação à distância. Então veja que aqui, por que você muda o nível de argumentação? Porque a pergunta focal, quando ela começa, usando como ou porquê, ela já gera uma mudança no nível de raciocínio que você vai ter que empregar, né? Como a rede social afeta a comunicação à distância, por exemplo, ela é um tipo de pergunta que está te expondo ao seguinte desafio: é como A afeta B. Então veja que a pergunta do tipo como A afeta B, ela é totalmente diferente de uma pergunta o que é A, ou da pergunta o que é B. Então veja, aqui nós temos 3 mapas conceituais diferentes em jogo sobre temas genéricos A, B, que poderiam ser redes sociais, comunicação à distância. O que são redes sociais? O que é a comunicação à distância? São 2 mapas descritivos e que de alguma maneira são preparatórios, né? É só para a gente alinhar os conceitos que nós estamos trabalhando aqui na nossa disciplina. Feito isso, eu vou para o grande mapa que eu quero, que é buscar as relações de como um afeta o outro, ou nesse caso específico, como as redes sociais afetam a comunicação à distância. Então nesse caso aqui, eu não estou querendo que o teu mapa comece com as redes sociais são importantes, as redes sociais são assim, são assado e tal. A comunicação à distância, ela é assim, Este é o mapa descritivo que você já fez. Então o primeiro movimento que tem que ser feito nesta demanda é, primeiro, a pergunta focal começa com como ou porquê, certo? Depois disso, o que nós temos? Esses conceitos que estão na pergunta focal, eles precisam ser articulados na rede proposicional. E essa articulação não é uma descrição dos mesmos. Então, geralmente, quando eu trabalho isso na minha sala de aula, eu já digo para os alunos o seguinte: olha, eu já sei que vocês sabem o que são redes sociais. Eu já sei que vocês sabem o que é comunicação à distância.
A gente já sabe isso. Não é para falar disso. A pergunta focal não é o que são redes sociais e o que é comunicação à distância. A pergunta focal, e eu tenho que explicar isso do jeito que eu estou fazendo aqui para você. Porque senão eu não desloco eles da descrição para a explicação. O que eu quero nesse mapa é que você me explique como as redes sociais afetam a comunicação à distância. Como elas afetam. Como A afeta B. Então você pode usar A e B no teu mapa e já explicar como é que um afeta o outro. Exatamente como a pergunta focal está te provocando. E só assim, né, já dando quase que uma carta branca para o mapeador, porque ele vai precisar disso. Ah, eu não preciso explicar o que é rede social? Não precisa. Pressuponha que você tem atrás desse mapa explicativo o mapa descritivo atrás dele. Está atrás dele. Tudo que você sabe sobre rede social eu já sei e isso já está negociado entre nós. Então na hora que você puser assim, rede social, aí no teu mapa explicativo, eu já sei do que você está falando. Na hora que você puser comunicação à distância, aí no teu mapa explicativo, eu também já sei o que é. Então assim, essa negociação ela precisa ser feita explicitamente, e não porque o teu aluno tem má vontade, não porque o teu mapeador tem má vontade, mas porque o mapa é intrinsecamente descritivo. Então a primeira mudança que você tem que fazer, trabalhe com uma pergunta focal, iniciando ela com como ou por quê. Eu pessoalmente adoro as perguntas focais que começam com como, porque o como já sugere relações de interdependência, né? Como A afeta B, há uma interdependência a ser explorada entre A e B por vários outros conceitos que você vai trazer na rede proposicional. Então agora vamos para o segundo parâmetro que você pode alterar na sua demanda de mapa para tirar o mapeador da descrição e levá-lo para um mapa conceitual mais explicativo. Mas antes eu vou tomar um golinho d'água. Muito bem. Então veja, além da pergunta focal, você tem um outro aspecto que você pode usar para estimular as proposições explicativas do mapa. Sabe o que você faz? Você oferece um conceito inicial para o mapeador, né? E veja, só que por trás dessa estratégia do conceito inicial, você tem que ter uma sacada aqui que é muito importante. Você tem que usar um conceito qualificado, né? Um conceito qualificado, um conceito que não é um conceito qualquer. Eu vou te ilustrar isso com um exemplo que eu tenho na minha própria disciplina, né? Numa dada altura ali, eu discuto mudanças climáticas e peço numa prova para os alunos trabalharem relações de explicação, né? Eu quero um mapa explicativo e sobre mudanças climáticas. Então, um conceito que eu posso dar para eles é consequência. Consequência. Né? Podemos também usar aqui, para até facilitar a discussão, carros. Tá? Mas consequência é mais bonito, né? Consequência, porque consequência já dá uma... Mas se for o caso, usemos carro. Carro ou consequência. Então se eu fizer uma pergunta, mesmo assim, como os carros, mudança climática, e eu falo, ó, tem que usar o conceito carro, olha, isso é muito autoevidente, né? Porque assim, se como os carros afetam as mudanças climáticas, numa pergunta focal boboca que me ocorre agora, eu já imagino, né, eu espero que o primeiro movimento do mapeador seja usar os conceitos que estão na pergunta focal. Porque se ele já não faz isso, já temos um problema de entendimento. Ele não consegue articular bem as explicações. Porque parte da explicação já está na própria pergunta focal. Ele tem que articular as coisas da pergunta focal. Então a ideia é, eu tenho uma pergunta focal, que tem lá os conceitos que eu quero maiores, né, que eu quero que ele articule, e eu ofereço um terceiro, vamos dizer, uma das peças-chave da articulação, só que aí eu não posso oferecer ele assim como consequências, carros. Por quê? Porque, veja, na hora que eu falo carros, qual é a vontade que você tem? É de descrever carro. Ah, o carro tem porta, o carro tem buzina, o carro tem para-choque, o carro tem pneu, o carro tem... Carro polui. Carro polui é uma descrição. Você está descrevendo o carro. Então como é que você rompe essa lógica descritiva? Qualificando o conceito. Dá uma qualidade para esse conceito. Claro que essa qualidade pode ser quantificar o conceito, mas não necessariamente. Mas dê uma qualidade. Então, por exemplo, algo que funciona
lindamente. É você fazer a pergunta, né, como afeta as mudanças climáticas, por exemplo, e não são os carros. E de repente você fala assim, olha, eu quero que você use no seu mapa, ou você comece o seu mapa, aí seria o melhor dos mundos, com um conceito mais carros. Mais carros. Ou mais consequências. O que acontece quando eu qualifico o conceito, né, usando o advérbio mais? Então, mais consequências ou mais carros. Eu te desloquei da descrição. Porque assim, é claro que no movimento de ousadia extrema, você pode falar, ah, mais carros, tem mais pneus, tem mais portas. Mas começa a ficar ingênuo, até porque eu já te expliquei que a minha pergunta focal ali com como, você vai ter que agora fazer uma explicação. Eu não quero mais a descrição. Eu já sei que você sabe o que é consequência e o que é carro. Eu já entendi isso. Eu tenho os seus mapas anteriores. Eu quero que agora você trabalhe na relação de interdependência. E para te ajudar, eu quero que você comece o mapa com um conceito mais, por exemplo, alguma coisa. Isso é uma forma de qualificar o conceito. Então é um conceito que eu estou dando uma qualidade para ele. Eu estou trabalhando a ideia do conceito para que você não se remeta a uma imediata descrição. Porque o que vai acontecer? Automaticamente você vai pensar que mais consequências ou mais carros vão ser causados ou provocados se determinadas coisas acontecerem. E pronto, a partir daí eu já estou na esfera explicativa. Então, se os políticos fizerem tal coisa, terão mais consequências. Ou terão. Então você começa a deslocar o sujeito. Isso também colabora para que ele não descreva carro, para que ele não descreva consequência, mas para que ele comece a imaginar que, então, se tais coisas acontecerem, teremos mais consequências. E claro que a partir daí ele pode detalhar assim, que consequências. Eu vou descrever brevemente aqui que consequência que eu estou imaginando. Né? Mas, de novo, não é um mapa sobre as mais consequências. Então ele vai ter que também, se ele for descrever, ele vai ter que elaborar uma proposição que também não é meramente descritiva. E eu vou te contar por quê. Porque aí você pode pensar assim, ah, Paulo, mas e se o cara lá no caso do carro falar assim, mais carros geram mais poluição? Ele não está descrevendo? Então aqui nós vamos parar para pensar, né? Não é um jogo de tudo ou nada, mas quando você fala que mais carros geram mais poluição, aparece já uma relação de interdependência. E eu vou te explicar por quê. Porque essa relação aponta para uma proporcionalidade diretamente, é uma relação diretamente proporcional e não inversamente proporcional. Então, esse sujeito, ao invés de ele falar que o carro tem porta, que o carro polui, ele está falando que mais carros geram mais poluição. Então veja que aqui, de novo, não adianta avaliar o conhecimento dele por uma proposição, mas há uma mudança no nível de argumentação do mapeador. Claramente, ele abandona a descrição para ir para as relações de interdependência. Então, mais carros geram mais poluição, já é uma declaração diferente. E certamente isso vai compor uma rede proposicional que vai refletir um mapa explicativo, porque a live de hoje são mapas descritivos contra os mapas explicativos. E o exemplo que eu estou pontuando agora é uma única proposição, só para deixar claro como que o efeito de você qualificar o conceito inicial do mapa pode já induzir um movimento de deslocamento da descrição para a explicação. Então veja, a gente já tem duas coisas aqui para fazer. E sabe a primeira coisa que... Temos duas coisas para fazer, e o primeiro movimento que eu sugiro, faz você um mapa explicativo. Pega um tema que você domina e se propõe a fazer um mapa que comece com como, e depois você faz um mapa que começa com como, e já começa o mapa com um conceito qualificável. Então assim, usa um conceito mais X, por exemplo. Só para você... Porque você vai sentir o deslocamento que nós estamos conversando aqui hoje, porque na prosa, aqui é tudo muito gostoso, né? Eu estou tomando a minha água, você está tomando aí seu café, está todo mundo aqui de boa. Você precisa sentir esse deslocamento, porque você vai ver que o teu mapa ele fica muito mais poderoso em termos do conteúdo que está ali representado, porque você está dando conta
de explicar relações de interdependência entre conceitos. Você não está descrevendo as coisas. Tá? Por fim, temos um terceiro movimento que é possível de ser feito. E esse é um movimento que eu gosto demais. Demais. Sabe por quê? Porque ele nos remete à parte estrutural do mapa. Né? E eu adoro... Deixa eu tomar um pouquinho mais de água aqui, peraí. E eu adoro a parte estrutural do mapa quando a estrutura me permite fazer inferências. Né? Então assim, eu faço o meu mapa e depois eu olho para o meu mapa e falo assim, nossa, olha que engraçado. Tem uma parte mais linear. Olha que engraçado, essa parte é mais radial. Olha que engraçado, aqui tem uma rede. Então assim, se esse movimento é feito, eu acho ele muito bem-vindo, porque aí eu consigo interpretar o que isso significa. Né? Se eu estou fazendo o meu mapa aqui sobre o tema, né, da sua área de pesquisa, sobre o seu projeto de pós-graduação, em algum momento ele vai ser radial no meu caso, porque eu não entendo a tua área. Então em algum momento ele vai ser radial e eu mesmo vou olhar para o meu mapa e vou perceber assim, nossa, o meu mapa ele é radial. Por que será? É porque, claro, porque eu não entendo da área desse sujeito que está conversando comigo. Eu preciso aprender mais. Né? Então veja que aí eu estou voltando também a uma live que a gente já fez sobre como que a gente usa a análise estrutural. E eu estou fazendo uma inferência sobre em que nível que eu estou a partir da estrutura do meu mapa. Então assim, claro que isso é muito valioso. Então, se você fizer um movimento inverso, do tipo, eu vou fazer uma rede para mostrar que eu sou muito especialista, cara, você vai ter uma rede ingênua, né? Você vai parecer uma criança na reunião. Né? Por quê? Porque, claro, você pode fazer uma rede, você pode ligar tudo com tudo, só que você não vai ter a seletividade do especialista. Você vai parecer um boboca, você parece um ingênuo da reunião. Né? Então, por isso que assim, a ideia é sempre que a estrutura seja usada como uma inferência. Eu vou usar, a partir da estrutura eu vou fazer as minhas interpretações. E não o oposto. Não, o bom é fazer uma rede, então eu sempre vou fazer uma rede. Não, deixa a estrutura... Né, falar alguma coisa para você. Deixa a estrutura te contar alguma coisa. Então, com esse preâmbulo, eu conto que o terceiro movimento de estímulo, para você sair da descrição e ir para um mapa mais explicativo, é você trabalhar com estruturas cíclicas. Né? Mapas cíclicos. Então, os mapas cíclicos, eles têm a capacidade de representar processos que geralmente estão encadeados. Né? Eles vão nos mostrar processos que têm, de alguma maneira, uma interdependência entre as suas partes. Então, geralmente, quando você faz um mapa, então veja de novo, qual que é a lógica? Faz seu mapa e nele aparece um ciclo, vale a pena parar para pensar por que ali apareceu um ciclo. Porque ali pode existir um conjunto de conceitos que esteja representando processos explicativos relevantes. Né? É claro, agora eu falei isso, o que você vai fazer? Eu vou fazer um ciclo, porque é importante. Você vai fazer um ciclo ingênuo, um ciclo boboca, um ciclo que você vai mostrar para alguém e o cara vai falar assim, nossa, até a minha filha, né, de 10 anos faz melhor que isso. Então a ideia é, os ciclos, eles podem estimular a formulação de proposições explicativas. Por quê? Porque se você já tiver com uma pergunta que começa com como, se você tiver com um conceito qualificado, e além de tudo, você estimular de alguma forma uma estrutura cíclica, olha, eu vou dizer que é muito difícil um mapeador escapar desse salto, né? Do mapa descritivo para o explicativo. Agora é claro que mesmo assim ele pode fazer um mapa descritivo. E isso vai ser sinal de que ele não entendeu direito os conceitos que estão em jogo. Ou seja, há algum tipo de lacuna conceitual que precisa ser resolvido lá nos mapas descritivos. Lá naqueles mapas de o que é X e o que é Y. Então na live de hoje, o que a gente quis discutir, né? A gente quis discutir um aspecto do mapa que também é pouco, né, apresentado em público. O mapa conceitual ele é ótimo. Ele continua tendo todas as virtudes que ele sempre teve. Só que ele naturalmente é muito descritivo. Então se você não usar estratégias para formular a sua tarefa de forma a estimular o mapeador a abandonar a descrição
e a abraçar a explicação, você vai ter sempre mapas descritivos. E chegará um momento em que você vai querer ver se a tua audiência, né, se o seu aluno, se os seus orientandos, eles de alguma maneira conseguem vislumbrar as relações sofisticadas que você, especialista, faz. Ou, se você faz mapas para você mesmo, né, você vai querer, de alguma maneira, externalizar as relações sofisticadas que você está criando agora. Depois de tanto estudo, depois de tanto discutir com colegas, depois de ler, eu quero ver se eu estou entendendo. Então, assim, você tem que sair da mera descrição e ir para uma argumentação de caráter explicativo. Isso vai ser feito como? A partir de uma demanda de mapa, onde a pergunta focal não seja o que é qualquer coisa vai remeter a um mapa descritivo, então você tem que começar com como ou porquê. Você tem que usar preferencialmente conceitos qualificados e não um conceito isolado, como carro, consequência. E tem que tentar verificar se é possível formar estruturas cíclicas, né? Mas a estrutura cíclica, ela tem que ser uma consequência do teu raciocínio e não uma forçação de barra, porque quando for a forçação de barra, isso vai ficar evidente quando você mostrar o seu mapa para qualquer outra pessoa. Senhores, com isso nós já temos 1 hora aqui de live. Eu estou vendo o meu chat aqui travado, então lamentavelmente eu perdi a chance de interagir ao vivo com vocês. Eu imagino que vocês tenham mandado mensagens aqui ao longo dessa parte final, depois que eu caí e heroicamente aqui me levantei. Então eu quero lembrar o seguinte, que a gente tem lá um questionário, um formulário no Google que fica aberto para que você faça as suas perguntas. Então aproveite esse espaço, eu vou de novo depois divulgar esse link de novo aqui na fanpage. E se for o caso, deixe sua pergunta lá, porque aí antes da próxima live eu faço um resgate das perguntas e a gente faz na nossa abertura, como eu fiz hoje, uma discussão das perguntas que eventualmente ficaram em aberto. Tá? Espero que você tenha gostado da live de hoje, né? Ela é sobre um assunto também que não está nas primeiras páginas do mapeamento conceitual, como aquele do bom mapeador e do mapeador excelente, mas eu acho que assim é imprescindível para quem gosta de lidar com conhecimento como nós gostamos, como nós valorizamos, que a gente saiba, né, identificar que há outras formas de usar o mapa conceitual para além das descrições que a gente vê na imensa maioria dos mapas com os quais a gente esbarra no nosso dia a dia. Só que para isso a gente tem que entender um pouco da técnica e usar estratégias adequadas para induzir, né, o nosso pensamento, né, para que ele abandone descrição e para que ele migre para a explicação. E se aparecerem lacunas, a gente não tem que se assustar não. Se aparecer uma lacuna nesse movimento da explicação, a gente simplesmente pausa o nosso mapa explicativo e eu volto a estudar aquelas descrições conceituais. E com isso eu vou aprimorando os meus conhecimentos, eu vou fortalecendo o meu processo de aprendizagem. E tudo isso de uma forma cada vez mais autônoma. Então, esta é uma das maneiras que a gente tem de usar os mapas conceituais para promover aquilo que a gente chama de aprendizagem permanente, algo tão caro à sociedade contemporânea. Tá certo, senhores? Então eu agradeço a sua presença aqui na nossa live, um grande abraço a todos, um bom fim de semana e quinta-feira que vem temos um novo encontro ao vivo às 2 horas para mais uma live sobre aprendizagem, ensino e mapas conceituais. Uma boa tarde a todos.